Olá, estamos começando mais um vídeo dos retratos regionais de cenário econômico, um serviço do Sistema Firjan que traz análise da economia mundial, brasileira e das regiões fluminenses. Nesse vídeo nós vamos falar da região Baixada Fluminense Área 2, que no recorte do Sistema Firjan inclui 6 municípios: Belfor Roxo, Caxias, Guapimirim, Magé, São João de Meriti e Teresópolis. Comigo aqui, Jonatas Goulart, economista do Sistema Firjan, que vai falar da economia mundial e brasileira. Jonatas, com você. Olá! Falando especificamente sobre a conjuntura econômica internacional, nesse primeiro trimestre nós tivemos alguns eventos que influenciaram de maneira significativamente a economia mundial e a economia brasileira. A gente pode colocar especificamente 3 pontos. E esses pontos eles são ilustrados também pela capa dessa revista, da revista The Economist, que nós trouxemos para essa apresentação. Primeiro, falar sobre a elevação das medidas protecionistas americanas, também falar sobre as tensões geopolíticas, ou seja, tudo isso tem interferido bastante sobre a taxa de câmbio brasileira e também a incerteza sobre a política econômica americana. Esses 3 fatores têm influenciado, sobretudo, as relações econômicas internacionais e influenciado também a taxa de câmbio brasileira. Internamente, o que nós temos? Nós temos um ambiente onde as reformas econômicas não avançaram e a gente também tem um aumento da incerteza política. Essas 2 variáveis associadas, elas também acabam interferindo também nos resultados econômicos que a gente observou no primeiro trimestre. O que a gente consegue falar, então, a influência disso tudo na economia brasileira? O primeiro impacto que a gente pode mostrar aqui é sobre a taxa de câmbio. E o slide que a gente está trazendo aqui, ele mostra exatamente isso, a influência dessas variáveis sobre a taxa de câmbio brasileira, que no início do ano, mais ou menos em janeiro, estava por volta de 3,13 e agora já ultrapassou a taxa de 3,40. O que a gente consegue observar? O que tem influenciado a taxa de câmbio brasileira nesse primeiro trimestre? A gente pode dizer diretamente que é influenciado pelo aumento do risco país, ou seja, a percepção de risco da economia brasileira e também na perspectiva de aumento da taxa de juros americana, que isso influenciou sobretudo a taxa de câmbio brasileira nas últimas semanas. Então a gente já observa essas influências sobre a taxa de câmbio brasileira nesse trimestre e para o final do ano a nossa perspectiva é que a taxa de câmbio chegue próximo de 3,42, 3,40. O cenário que nós temos é um cenário de incerteza política ao longo do ano e é um cenário que isso vai influenciar bastante para a alta volatilidade da taxa de câmbio. E o impacto que a gente tem observado também desse cenário político, dessa incerteza econômica, isso é captado diretamente pelo indicador de incerteza da economia, que se a gente observar no gráfico, desde fevereiro até abril, ele aumentou em relação ao que nós víamos no final de 2017. Então a gente tem um cenário econômico mais incerto nesse primeiro trimestre. O próximo slide ele vai falar também dessa influência da incerteza econômica sobre a expectativa de crescimento da economia. Então a gente observa que a expectativa do mercado para o crescimento do PIB ela tem caído semana após semana desde o início do ano, o que acaba refletindo também esse aumento da incerteza política, da incerteza econômica. O Sistema Firjan tem uma expectativa de crescimento para a economia brasileira por volta de 2,8%. É um cenário que ele mescla uma expectativa de recuperação mais lenta da atividade econômica. Para o Rio de Janeiro, a perspectiva é de um crescimento por volta de 1,9%, ou seja, mostrando que o Rio de Janeiro ainda sofre mais os efeitos dessa crise econômica quando comparado com a economia brasileira. E no próximo slide, a gente mostra também o impacto dessa atividade econômica, desse cenário econômico, sobre o setor de serviços. Quando a gente compara com o que nós observávamos no início do ano passado, a gente tem um início de ano mais fraco. Então a gente observa ali, tanto em janeiro como em fevereiro de 2018, a gente percebe um crescimento mais fraco no acumulado do ano do setor de serviço, ou seja, a gente tem uma frustração na expectativa de crescimento da atividade de serviços. E quando a gente olha para a economia do Rio, na economia fluminense, ainda observamos queda e uma recuperação lenta desse setor. Um setor que é extremamente dependente da economia local, da economia doméstica e da renda doméstica dentro do estado do Rio, que de fato tem sofrido bastante com a crise econômica, mais do que a gente observa
no restante do país. O próximo slide ele vai mostrar o setor de comércio. O setor de comércio, o que ele consegue revelar para a gente? A gente percebe que o Rio de Janeiro tem sofrido mais do que o Brasil com essa queda da atividade econômica. Enquanto a gente já observa o Brasil mostrando um crescimento econômico mais forte, o Rio de Janeiro ainda sofre de maneira mais intensa a queda do comércio. Mas é importante a gente observar também que no Brasil a expectativa de crescimento está, na realidade, o crescimento está abaixo do que a gente observava, do que a gente esperava no início do ano. Então a gente já percebe ali, em fevereiro de 2018, uma queda em relação ao que nós tínhamos em janeiro. Então a gente observa também uma frustração no crescimento do comércio no Brasil, e no Rio de Janeiro essa frustração é ainda mais forte. Quando a gente vai falar da indústria, falando especificamente da indústria brasileira, a gente percebe que o setor industrial, ele tem aproveitado um crescimento mais forte, influenciado também pelo crescimento econômico internacional, que no início do ano, apesar de a gente ter um cenário ainda em dúvida, ele ainda continuou absorvendo a produção industrial brasileira. E quando a gente vai olhar para a economia fluminense, que é o próximo slide, a gente vê um cenário parecido. Então, a indústria fluminense também, que é bastante voltada para o comércio internacional, ela tem aproveitado ainda esse setor externo ainda benigno para a economia brasileira. E o que a gente ainda pode destacar, que é um cenário bastante relevante, está em linha com o que a gente tem observado no cenário político brasileiro. O próximo slide ele fala sobre o índice de confiança do empresário industrial. E o índice de confiança do empresário industrial ele caiu tanto no Brasil como no Rio de Janeiro, no dado mais recente, que foi o dado de abril. Ou seja, no final de 2017 nós tínhamos uma expectativa de um crescimento econômico mais forte, mas sem uma recuperação da atividade econômica e com um cenário econômico internacional ainda incerto, então a gente percebe que o empresário industrial, tanto brasileiro como fluminense, acabaram reduzindo sua confiança, e o que a gente tem observado isso também nos dados de atividade econômica. Então, em resumo, o que nós temos? Nós temos um cenário econômico internacional ainda mostrando uma dúvida sobre a pujança do crescimento comparado com o que nós tínhamos no final de 2017, e nós temos um cenário político ainda incerto e um cenário onde as reformas prometidas não foram aprovadas. Então isso acaba influenciando a atividade econômica e refletindo também sobre a confiança do empresário industrial. E agora, para falar do cenário econômico regional, o William Figueiredo vai entrar em mais detalhes. Obrigado, Jonas. E agora nós vamos falar da economia regional da Baixada 2, que no recorte do sistema Fijan compreende 6 municípios, de Duque de Caxias, que é o maior deles, e seus municípios ao redor, chegando até Teresópolis. O primeiro indicador é a sondagem industrial. A sondagem industrial é uma pesquisa do sistema Fijan que escuta mais de 400 empresários em todo o estado do Rio de Janeiro. E neste primeiro slide, a gente apresenta o nível de atividade. E o nível de atividade da indústria da Baixada Fluminense, área 2, após um ano, ele volta a apresentar estabilidade, ou seja, há 12 meses que a indústria da Baixada 2 apresenta queda de produção. E no indicador de março, ele não apresentou aumento, mas ele apresentou uma estabilidade, ou seja, produziu o mesmo que produziu em fevereiro. Digamos que a gente parou de cair. É um primeiro bom sinal para a região. Quando a gente observa os outros indicadores de atividade, como por exemplo o nível de emprego, a gente observa ainda que ele está abaixo de 50 pontos. E a leitura abaixo de 50 pontos quer dizer queda na sondagem industrial. Ou seja, eu não contratei no mês de março, justamente porque minha atividade econômica ainda não voltou a ser plena. Isso vai impactar diretamente as condições financeiras dessas empresas industriais da Baixada 2. Né? A situação financeira segue bastante ruim, o indicador de acesso ao crédito tem uma pontuação mínima de 21 pontos, ou seja, está muito aquém do esperado pelos industriais, ou seja, está muito difícil acessar o crédito, sobretudo porque você não consegue apresentar um plano de investimentos de crescimento. Por quê? Porque você vem de 3 anos de queda de atividade. Né? E suas margens de lucro também estão bastante corroídas. Esse indicador também apresenta
leitura abaixo de 50 pontos. Como é que isso impacta diretamente o dia a dia, o mercado de trabalho? A gente observa fechamento de postos de trabalho em praticamente todos os setores da Baixada Fluminense Área 2 neste primeiro trimestre de 2018. O dado é do Ministério do Trabalho e ele mostra mais de 4.000 postos de trabalho fechados apenas de janeiro a março de 2018 nesses 6 municípios da Baixada Área 2. Isso representa 1/3 de todos os postos de trabalho fechados no estado do Rio de Janeiro, que acumulou um déficit de 12.000 vagas perdidas, né? Você tem a Baixada 2 tendo saldo negativo em praticamente todos os setores, né? E Duque de Caxias sendo a segunda cidade que mais fechou postos de trabalho, atrás apenas da capital, onde tem a maior concentração de população, emprego e renda. Você observa ali na indústria, especificamente, o fechamento de quase 700 postos de trabalho na Baixada Fluminense. Você tem ali a indústria de transformação, principalmente calçadista, fechando postos de trabalho, assim como a indústria de alimentos em Duque de Caxias. Você também tem o setor da construção, fechando mais de 500 postos de trabalho. O setor da construção é muito importante para a dinâmica da economia local. Por quê? Porque ele demanda, a priori, toda uma cadeia de materiais de construção, que são outras indústrias como minerais não metálicos, cerâmica, vidro, metalurgia, como também ele dinamiza todo o setor de comércio e serviço à frente, que vão negociar esses imóveis e esses produtos, insumos para a construção. E você tem, então, a construção tanto de obras de infraestrutura quanto de serviços especializados em Duque de Caxias, fechando bastante postos em 2018. O setor de comércio e serviço também tem dados alarmantes. São quase 4.000 postos de trabalho fechados apenas nesses 2 setores, né? E por que isso? Porque esses setores dependem exclusivamente da economia local. A indústria ainda tem a capacidade de buscar outros mercados, seja outro estado, até outro país para vender seus produtos. O comércio, o serviço e principalmente o comércio demandam da conjuntura local. E a conjuntura local, para dinamizar comércio e serviço, ela tem que estar com bastante emprego, geração de bastante emprego e principalmente o que vem com ele, a renda, né? A renda que vai dinamizar o comércio. Então você tem ali o comércio varejista fechando muitos postos de trabalho, tanto em Duque de Caxias como em São João de Meriti, né? E o comércio atacadista também sendo impactado em São João de Meriti. O setor de serviços, ele é impactado tanto por serviços de administração, principalmente aqueles terceirizados, onde foram fechados mais de 2.000 postos de trabalho, e serviços de alimentação, que é aquela alimentação fora de casa. Se você tem menos postos de trabalho, menos renda, a população corta esse tipo de gasto, né? Ela vai procurar consumir mais produtos nos supermercados e diretamente em seus domicílios. Então, a recuperação da atividade econômica no estado do Rio de Janeiro é muito importante para dinamizar a região da Baixada 2, até porque 40% dos seus trabalhadores atravessam todos os dias os limites dos seus municípios para trabalhar principalmente na capital e aí retornam sim para a região. Então, a capital e Caxias, sendo os 2 municípios que mais fecham postos de trabalho, não tenha dúvidas que impacta diretamente a região de Baixada 2. Deve ser hoje a região do estado mais impactada pela crise que o estado ainda vive. E essa dificuldade de recuperar o mercado de trabalho vai impactar diretamente a situação financeira das famílias, como falei, tem menor renda. E a situação financeira das empresas locais, com menor renda, também demandam menos produtos. Com isso, os investimentos serão postergados, né? Primeiro você vai ter, com a retomada da atividade econômica, um aumento da utilização da capacidade instalada, seja abrindo o segundo turno, abrindo o terceiro turno, e aí sim você volta no segundo momento a contratar, né? Você precisa de mais gente para trabalhar, e aí só no terceiro momento você vai voltar a investir. Então você vai observar no indicador desse último slide de sondagem de expectativas que os investimentos estão lá com níveis abaixo de 50 pontos, ou seja, existe um pessimismo entre os empresários da região na retomada dos investimentos, ou seja, não vai ser agora. Provavelmente só veremos retomada dos investimentos na indústria da Baixada Fluminense, área 2, a partir de 2019. A retomada do emprego também será postergada para os próximos trimestres, não vai ser no próximo, provavelmente só a partir do terceiro ou final do ano de 2018.
Os indicadores de empregados também estão abaixo de 50 pontos. A notícia positiva é que a demanda para o produto, existe um otimismo que ela vai crescer entre os empresários, tanto da Baixada Fluminense, quanto do Estado e quanto do Brasil. Essa expectativa otimista generalizada por demanda de produtos dinamiza toda a indústria, porque, como eu te falei, a indústria tem a capacidade de vender para fora dos seus limites territoriais. Então, se o Brasil cresce, se o Estado do Rio de Janeiro cresce, a indústria da Baixada 2 também consegue vender para fora e assim também crescer. Você tem ali a confiança dos empresários da região atingindo o menor patamar desde o quarto trimestre de 2016. Ou seja, apesar do otimismo, ele ainda não é otimismo vigoroso, né? Você tem ali um indicador de 52 pontos, quando eu posso comparar com o otimismo do Brasil, um indicador de 58 pontos, né? A mensagem final é esta para a região da Baixada Fluminense Área 2. Otimismo em relação à retomada da atividade industrial, com uma retomada do emprego a partir apenas do terceiro trimestre ou mesmo do final do ano, e os investimentos, esses sim, sendo postergados e só devem ser iniciados a partir de 2019. Agradeço a sua atenção e convido você a assistir os vídeos das outras regionais aqui no canal do YouTube do Sistema Fijan. Convido você também para estar conosco na próxima edição dos Retratos Regionais Cenário Econômico, que acontecerá no mês de agosto. Até lá!